Cultural Escola de Línguas Millennium. Proton Editora. Olá, telespectadores. Estamos hoje com vocês mais uma vez no nosso programa Psicanálise Integral, que trata de assuntos referentes à universalidade do ser humano. Ou seja, um estudo que Norberto Kepp, presidente da Sociedade de Psicanálise Integral, fundador da ciência chamada Trilogia Analítica, desenvolveu desde os anos 1970, primordialmente, quando fundou essa sociedade, e que tem a finalidade de unificar os campos da ciência, da filosofia e da teologia. Essa ciência que nós vimos discutindo aqui todas as semanas com os nossos telespectadores é uma ciência que tem aplicabilidade universal, portanto, o nome O Homem Universal no nosso programa. E dentro dos nossos interesses está o estudo, a percepção da unidade que existe entre esses campos, essas disciplinas de estudo. Portanto, nós acreditamos que o que é verdadeiro num campo não pode ser diferente em outro campo. O que é verdadeiro na filosofia é também na religião, na teologia e também é na ciência. Por isso, nós selecionamos o tema de hoje, dessa nossa programação, a respeito das chamadas aparições marianas, que vêm se verificando no mundo todo, em diversos países, para crianças, adolescentes, adultos, pessoas sãs, pessoas doentes. E o que existe de verdadeiro, de real, ou até o que se pode chamar de científico nessa fenomenologia. Porque se nós nos aprofundarmos mais nesses estudos, nós vamos verificar que o elemento fundamental que promove, por exemplo, as curas num santuário de Lourdes, na França, ou num santuário de Fátima, em Portugal, é e deve ser fundamentalmente o mesmo elemento essencial que promove a cura de uma pessoa no divã de um psicanalista ou até mesmo num centro espírita. Porque a natureza, ou se pode chamar as leis divinas que agem na natureza, são as mesmas em todas as circunstâncias. Basta-se entender, compreender a sua identidade, a sua unidade. Como que se processam esses fenômenos tidos muitas vezes por sobrenaturais ou paranormais e considerados pela ciência tradicional como assuntos fora do campo científico. Essa separação no século XXI não é mais aceitável por parte de muitos cientistas, estudiosos, como também por grande parte da população, que já está cada vez pressionando mais os cientistas para que estudem esses fenômenos de uma forma não dogmática, não cética, como tem sido feito até então. Dr. Kepp, eu gostaria de passar a palavra ao senhor, que é o especialista nesse campo de unidade, né? Eu poderia mostrar um esquema para esclarecer o que nós tentamos fazer em matéria de psicoterapia. Evidentemente, o nosso trabalho tem os seus resultados que são razoáveis em relação à cura dos seres humanos. Então, ao contrário da psicopatologia freudiana, da psicopatologia psiquiátrica, nós consideramos a parte, vamos dizer, da revelação, que os religiosos chamam de teológica, nós colocamos isso dentro do conhecimento do ser humano e dentro também dos elementos de psicopatologia. Porque até o século, por exemplo, XIX, eu posso mostrar aqui esse esquema. Até o final do século XIX, começo do século XX, havia esta ideia, uma fase que eu chamo pré-Charcot, em que mesmo as pessoas enfronhadas na medicina achavam que a doença mental
era algo demoníaco. Assim como o Lombroso achava que o criminoso era assim inato, ele matava por uma questão de herança que ele teria. Então, até o final do século XIX, começo do século XX, não havia ainda um conhecimento aprofundado nesse campo da ciência. Voltando aqui no esquema aí. Então, o que eles faziam com as pessoas doentes, os graves neuróticos? Internavam nos sanatórios. E com as pessoas assim, criminosas, punham em prisões e com assim, penas rigorosas, né? Agora, quando o Charcot chegou, o Charcot resolveu, ele chama de desmistificar. Quer dizer, o Charcot, ele considerou mais o ser humano sobre aquele aspecto de descartiano, de Descartes. O corpo uma coisa e a alma outra coisa. Quer dizer, o corpo orgânico, algo doentio, e o psíquico, mais ou menos fora disso. Então, quando Charcot veio, ele começou a dizer que o ser humano, pelo contrário, não tinha nada de espiritual. Então, aqui, voltando ao esquema, podemos ver aí, depois de Charcot, então, a psicopatologia começou a ver a doença mental sem a parte psíquica, só na parte orgânica. Então, o criminoso seria, assim, vamos dizer, um indivíduo vítima da sociedade. Então, o tratamento seria puramente através de medicamentos. Seriam só prisões e outros tratamentos. De maneira que, do século XIX para o século XX, houve uma mudança total. Quer dizer, antes, quando a pessoa tinha sintomas de esquizofrenia, de epilepsia, de depressão, muitas vezes colocava a pessoa na fogueira, porque as pessoas doentes são muito arrogantes. E elas, quando são contra, vamos dizer, nesse caso, né, contra os princípios de fé do povo daquele tempo, das comunidades religiosas, então ele era considerado endemoniado e tinha então que matá-lo. Tinha então que eliminá-lo da sociedade, porque seria muito perigoso. E no século XX, então, a ciência passou a ver tudo sem nada de transcendental. Então, e a nossa ideia, qual é? A nossa ideia agora, no final do século XX, começo do século XXI. Então, veja aqui. A terceira fase é a contemporânea. Então, a questão da psicopatologia, da criminosidade, passou a ter fundamentos psicológicos também, não só influenciando assim o orgânico, mas também na vida psíquica. E o criminoso está sendo visto principalmente por nós como indivíduo a que sim tem uma vontade invertida, que ele vê no roubo, no crime, um bem para ele. Então, é uma fase mais psicológica. Então, em vez de prender, né, o criminoso, de internar o doente mental, são dados tratamentos psicológicos, psicoterapia e conscientização. Quer dizer, vendo não só o doente mental como também doente e também influenciado talvez por espíritos, quer dizer, influenciado por entidades assim espirituais. Até energética, né? Energeticamente negativas, doutor Kepp. Energias claro, ruins, né? E também doente, né? Doente do corpo, doente do orgânico. Então, seria um tratamento de psicoterapia com a conscientização. Aliás, um outro esquema aqui, ó, eu mostro como a gente trabalha. Aqui, veja, nós trabalhamos com esses 3 elementos do ser humano, com a parte de sentimento, que é chamada também de revelação, né, ou teologia. A revelação não é uma questão só da teologia de uma religião. No século IX, ou século X, aquele John Scott, ele falou que a revelação não era só a revelação bíblica
não era só a revelação, vamos dizer, de uma religiosidade. Era também a revelação que o cientista tinha, a revelação também que o artista tinha, ou qualquer pessoa podia ter. Então, a revelação seria um fenômeno atinente a toda a humanidade. Então, teria que prestar muita atenção a esse fator da revelação, que seria o básico. Então, vamos ver aqui novamente no esquema a questão, por exemplo, do amor, né? Que é o sentimento verdadeiro. Aqui seria o elemento de revelação em geral, atinente a todos os campos. E depois, a partir do século XII, então foi uma volta que Alberto Magno fez a essa questão toda de conhecimento. Então, a partir dali, o conhecimento se voltou, a origem, né, do conhecimento se voltou para Aristóteles. E Aristóteles colocou a razão acima da revelação, acima da teologia. De maneira que, a partir de Alberto Magno, Tomás de Aquino, passaram a dar mais importância ao fator racional do ser humano. Então, aí o que aconteceu? O fator de revelação ficou num plano secundário. Vendo aqui, olha, esse esquema talvez diga melhor. Eu pus aqui nesse esquema a revelação no meio, mas não a revelação só de teologia, mas a psicologia, a verdade que ela traz é uma revelação. Qualquer campo, né? Não só da filosofia, como da medicina, em todos os elementos do conhecimento humano, é sempre uma revelação que depois se torna também um raciocínio. Então, o raciocínio vem da revelação. E a própria ciência experimental vem da revelação. Então, vamos dizer, a vida é uma revelação, que o raciocínio percebe e a ciência experimenta. Então, são três elementos num só, que tudo é revelação que é feito para o ser humano. Então, a partir daí, eu queria explicar essas questões da aparição de Nossa Senhora para mostrar que há uma relação muito grande entre o imanente, quer dizer, a nossa existência aqui, e o transcendente, que não é como muitos pensam, que de um lado existe o ser humano isolado e de outro lado a transcendência, quer dizer, Deus distante. Não é bem assim, é tudo junto. Mas a questão é que a nossa ciência, a nossa filosofia, até a teologia, ficaram muito restritivas, ficaram assim muito pequenas em relação ao... A ciência está atrasada, Dr. Kepp, e vamos tentar alcançar. Até já, no próximo bloco. Apoio Cultural Escola de Línguas Millennium. Millennium, traduções e interpretações. The interview's going wonderfully. It's a big opportunity at a great salary. Only one hurdle left. A conversation with your new director. She's from California. Now, don't you wish you'd learned English? A origem das enfermidades psíquicas, orgânicas e sociais. A capa deste livro constitui uma homenagem ao grande psiquiatra francês Philippe Pinel, que no ano de 1798 libertou os doentes mentais das prisões que os amarravam fisicamente a verdadeiras masmorras que eram os hospitais psiquiátricos. A intenção do psicanalista Norberto Kepp com este livro também é a de libertar os doentes psicológicos de seus sofrimentos, ansiedades e angústias,
que são os grilhões internos que acorrentam o ser humano às suas enfermidades. Nós estávamos vendo, né, essa relação entre, vamos dizer, a vida imanente e a vida transcendente. Então, acontece o seguinte, no nosso trabalho de psicoterapia, a gente procura não ver o ser humano como vítima do exterior. Então, por exemplo, o freudismo, né, acaba vendo o ser humano vítima do sexo. O sexo tem esse ou aquele problema, então o ser humano tem esse ou aquele problema também. É uma análise muito restringe muito o ser humano. É uma análise que encolhe o ser humano nos instintos só. Ou então uma outra ideia que o indivíduo fica doente por causa da educação, por causa dos pais, por causa da família, ou mesmo por causa de influência assim, do passado, de outras vidas. Então isso restringe muito o tratamento do ser humano. Então o nosso trabalho, nós temos aqui o César Soares, né, que é um físico. Eu gostaria que ele expusesse um pouco essa questão da influência dos elementos energéticos com elemento psicológico, orgânico. Eu até elaborei aqui um gráfico para explicar melhor isso. Gostaria que focalizasse aqui, por favor. Isso que eu vou falar, ele é baseado nesse livro que o próprio Dr. Norberto Kepp escreveu, A Nova Física da Metafísica Desinvertida. E uma das teses principais desse livro é o seguinte, que a visão aristotélica a qual ele se referia minutos atrás é que todos os fenômenos energéticos que são conhecidos, neste caso, como paranormais, ou mesmo a energia que a física fala, advém de elementos materiais. Então, segundo a visão tradicional, por exemplo, a matéria seria equivalente à energia, né? Intercambiáveis, né? A matéria fornecendo energia. Fornecendo, né? Exatamente. Então, agora, a visão nova que ele traz é o seguinte, que no núcleo existe uma energia de ordem primária, não detectável por instrumentos, que seria responsável por todos os fenômenos materiais e energéticos que nossos sentidos físicos captam. Segundo essa visão, nós veríamos que o próprio DNA, o núcleo da célula humana, como as próprias partículas atômicas, elas não seriam nada mais do que uma manifestação dessa energética essencial em forma material, que a partir daí constituiriam os organismos vivos e a matéria como nós a conhecemos. Então, só para transformar isso em palavras mais simples para o povo entender com essa questão das aparições. Vamos por essa janela que apareceu recentemente uma imagem gravada. Então, os físicos tradicionais iriam tentar ver uma mudança dentro da matéria ocorrida por questões materiais. E não como agora esse estudo da nova física, que aceita que uma interferência de uma energética não detectável por máquinas poderia atuar a nível atômico e subatômico dentro da estrutura do vidro. Exatamente. Ou seja, fenômenos assim, energias de cunho psíquico e espirituais poderiam atuar na transformação, na mutação atômica do vidro. Que pode ser algo transcendente ou pode ser também do ser humano. Isso. Que tem contato com a transcendência e que atinge o vidro. Sim. Talvez o que vale a pena considerar aqui é que a visão tradicional da parapsicologia precisaria incluir essa nova perspectiva que o Dr. Kepp traz, que é a seguinte: a própria mente humana, ela capta esse tipo de energética essencial. Não é ela que necessariamente produz o fenômeno, como atualmente se acredita. Então, se alguém observa um fenômeno paranormal, um vulto, um espírito, sei lá, ela vai, segundo a visão materialista, aristotélica, é a própria mente que plasma o espaço criando uma imagem. Nós trazemos uma nova perspectiva, que é que a mente, através da sintonia com energias exteriores de ordem primária, essencial,
é que está captando aquilo de forma sensorial e pode inclusive influenciar máquinas, como é o caso de fotografias, influenciar equipamentos de telecomunicação, como é o caso das transcomunicações, conhecidas por muitas pessoas, ou até mesmo esse fenômeno que está acontecendo no vidro aí, né? Então, isso explicaria o fenômeno, César, de que pessoas, por exemplo, que vão nesses santuários e tiram fotos. E nas fotos saem, às vezes, figuras de... como se fossem anjos ou espíritos, ou mesmo a imagem de Maria ali luminosa. Então, o senhor está querendo dizer, em palavras simples, que Maria ou um anjo ou um santo poderia agir através desse aparelho psicofísico do ser humano e imprintar, quer dizer, imprimir na foto, no plano físico, modificando até a estrutura atômica ali da película, etc., da fotografia. Geralmente age, Cláudia. Sempre o ser humano, quando... Por exemplo, nessa fotografia aqui, do incêndio lá da Twin Tower, né? Vocês estão notando? Aqui nessa fotografia, mostra aqui o aparecimento de uma figura demoníaca aqui tirada da fumaça. Estão vendo aí? Essa figura demoníaca tem até 2 chifres. Então, um parapsicólogo, por exemplo, dessa orientação assim aristotélica, vai dizer que isso é da mente humana projetada lá. E exclusivamente da mente humana. Então, é esse, viu? O grande engano dos parapsicólogos pensarem que tudo vem do inconsciente, que é imaginário, que não existe praticamente. Agora, vem tudo do ser humano também, mas em contato com a transcendência. Com energia essencial, exatamente. O que mais? Eu queria só... segundo essa nova visão aqui, a gente considera o DNA como de origem energética, seria interessante a gente ver esse esquema aqui que eu fiz também, olha, que essa foto aqui é a foto de um DNA tirada no fim da década de 40 por Rosalind Franklin, que esses 2 prêmios Nobel aqui, inclusive, ganharam o prêmio Nobel porque eles decodificaram essa foto e mostraram que o DNA é uma espiral. Assim, que nem uma serpentina dupla. Um bracinho da espiral viria do pai e o outro bracinho viria da mãe, e essas espirais vão se dividindo e formam um novo ser. Um do pai e um da mãe formam um novo ser. E, segundo essa perspectiva, seria interessante a gente analisar isso aqui. Que todo mundo sabe, né, que se 2 pessoas têm o mesmo DNA, como é o caso, por exemplo, de gêmeos idênticos, eles têm uma certa comunicação telepática. E essa comunicação telepática pode ser verificada, inclusive, a nível de fenômeno físico, macroscópico. Veja aqui, esse é um fenômeno muito bem conhecido da física, que é o fenômeno da ressonância. Se nós tivermos 4 pêndulos, né, pezinhos amarrados a 4 fios, e eu balançar, por exemplo, o pêndulo A, somente o pêndulo B começará a balançar também. Isso... Ou C, né? Ou C, desculpe. Que está no mesmo nível. Que está no mesmo nível. Isso indica que, por exemplo, todos os seres humanos, existem provas contundentes disso já atualmente, de que todas as espécies animais, elas se comunicam à distância por essa vibração interna celular que existe. Aí também o ser humano com os seres ligados ao ser divino, né? Por ter essa parte transcendental, isso mesmo. Se ele é muito ligado a Nossa Senhora, ele transmite, então, as imagens dela na matéria. Exatamente. Qual é a primeira pergunta, Ortiz? Fala aí, fala. O que pensa dessas manifestações visuais sobre Nossa Senhora? Então, vamos ver a ideia de várias entrevistados, pessoas, né? Inclusive a Elba Ramalho, que é uma leiga, depois um teólogo e um também teólogo do Sul, né? Para o programa de hoje, entrevistamos, além da cantora Elba Ramalho, o professor de teologia da PUC, Afonso Soares, e o padre Léo Perche, membro do Magistério e Administração da Universidade Católica de Pelotas, Rio Grande do Sul, e autor de Parousia, a Segunda Vinda de Cristo. E nossa primeira pergunta aos entrevistados de hoje é: o que pensa dessas manifestações visuais sobre Nossa Senhora? Mas a igreja tem uma resistência enorme com as aparições de Maria.
mas ela, ao mesmo tempo que ela não pode negar, porque isso é uma realidade que acontece na Iugoslávia, na África, na Espanha, em Fátima, Portugal, na Holanda, nos Estados Unidos, em dezenas e dezenas de cidades, e no Brasil, em dezenas e dezenas de cidades. Nossa Senhora tem deixado fenômenos lindíssimos no mundo todo. Rosas que pingam mel, paredes que pingam óleo perfumado, aromas. Hoje eu tenho um santuário de Nossa Senhora na minha casa e tem principalmente as mensagens que ela tem deixado às famílias e pedindo que as pessoas passem essas mensagens adiante. São mensagens que anunciam as dificuldades que a humanidade vai viver nesses tempos futuros, de guerras, de fome, de dor, pedindo que as pessoas orem, façam penitência, jejuem, façam conversão. A seguir, vamos então conversar com o padre Léo Perche por telefone, que ele está em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e ouvir a opinião dele, a resposta à nossa primeira pergunta. Pergunta ao senhor. Pois não. O que o senhor pensa dessas manifestações visuais sobre Nossa Senhora? Sobre essas manifestações visuais aparecendo nas janelas, eu digo que há uma questão de prudência e de observação. Se isso vem do céu, então aquilo vai perseverar e vai se esclarecer cada vez melhor, compreendeu? Então nós estamos conversando agora com o professor Afonso Soares, que ele é professor do Departamento de Teologia da Pontifícia Universidade Católica, a PUC. Professor, o que o senhor pensa dessas manifestações visuais de Nossa Senhora? Olha, eu diria, em primeiro lugar, eu deixaria de lado a resposta que um cientista, um físico, um entendido em vidraçaria poderia dar, né? Mas concentrando especificamente na teologia e na ciência da religião, do ponto de vista da ciência da religião, eu vejo com muito respeito e com muito interesse esse fenômeno religioso. As pessoas estão buscando algo, elas precisam de respostas, precisam de um alento, precisam de esperança. Então, estudar esse fenômeno, de o que as pessoas percebem, descobrem através dessas manifestações, eu acho que é muito importante. Em primeiro lugar, merece respeito. E, ao mesmo tempo, um cuidado, porque são sempre fenômenos ambíguos, ambivalentes, contraditórios, há muitos interesses em jogo, até o interesse comercial de quem quer vender uma camisa da santa, né? Então é preciso ter muito cuidado. Do ponto de vista da teologia, estritamente falando, eu diria, a fé cristã em si não precisa desse tipo de escoras, né? Quer dizer, uma pessoa que tiver uma fé cristã esclarecida, independente desse tipo de manifestações, ela consegue dar uma resposta coerente, fazer uma experiência de Deus coerente. Apoio Cultural, Escola de Línguas Millennium. Odontologia Psicossomática Trilógica. Você sabia que São Paulo tem a única escola de línguas psicoterapêutica do mundo? O aprendizado é feito através de literatura terapêutica especializada, o que melhora a sua saúde, baseado no extraordinário método científico de Norberto Keppe. Os professores são nativos de várias nações do mundo e todos são especializados no método psicoterapêutico, aplicado só na Escola de Línguas Millennium. Learning about yourself and life in different languages. Man, what could be cooler than that? Saiba por que a humanidade está doente. Leia O Universo dos Espíritos, de Norberto Keppe, uma análise científica do mundo espiritual.
nós ouvimos a opinião de 3 pessoas, né? Primeiro da Elba Ramalho, e ela fala que a igreja não admite nenhuma dessas aparições, uma coisa assim. Não, admite sim, de Fátima, a igreja admite. De Lourdes, a igreja admite. E depois o outro teólogo falou a respeito, né, da exploração que há. Agora, é isso que nós estamos comentando. Eu quero mostrar esse esquema aqui, que talvez esclareça a nossa posição científica, trilógica a respeito desses fenômenos que o César está falando da energética divina, né, energética escalar. Veja aqui, eu coloquei aqui no centro, né, aqueles seres decaídos, os demônios. Ao redor aqui, os seres humanos, revestidos de corpo e aquilo que a gente chama de alma, né, da psique. Ou então são seres imperfeitos, quer dizer, nós somos seres imperfeitos e que podemos receber muita influência destes seres aqui. Ó. Estamos muito próximos a eles. Em seguida, nós temos os anjos, né, arcanjos, querubins, seres espirituais, portanto, espíritos perfeitos. E aqui, olha, completando esse círculo, é Nossa Senhora, que é um ser humano perfeito. Então, veja aqui mais em cima. Ela é o único ser humano, aqui, ó, que tem um contato perfeito com Deus, porque ela não tem aquilo que chama pecado original. Estão notando? O ser humano já perdeu isso. Então, ele precisa usar os anjos, inclusive Nossa Senhora, para chegar, então, à Trindade Divina. Quer dizer, ela é o único ser na Terra que não tem nenhuma mancha, assim, nenhuma culpa, né? É o único ser que está dentro da Trindade de Deus. Quer dizer, ela é igual a Cristo quanto à vida humana, porque não tem culpa nenhuma, problema nenhum, e ao mesmo tempo ela é igual a nós. Então, aí a importância, né, do ser humano recorrer não só aos anjos, mas a ela para chegar a Deus. Então, agora existe uma chave, né, Dr. Kepp, para essa comunicação. E eu acho que a chave para essa comunicação é justamente a consciência da nossa patologia. Então, quando o Dr. Kepp menciona aqui que Maria não teve nenhuma culpa, né, então a gente pode saber que Maria não tem inveja, Maria não tem ódio, Maria não tem medo, Maria é um ser humano original, como todos nós poderíamos ser ainda, se não tivéssemos iniciado esse processo de inversão, de inverter tudo. E é muito importante também que nós percebamos que todas essas curas, elas só podem se operar em qualquer circunstância se a pessoa está numa posição interior desinvertida. Ou seja, quando se fala em religião, em conversão, é uma desinversão psíquica que precisa ocorrer num processo de fé. Se a pessoa tiver fé, então ela se cura. Isso em termos religiosos. Em termos científicos, se a pessoa se abre para a consciência, se ela admite a consciência da realidade, da verdade, dos problemas dela, se ela, enfim, aceita a consciência de toda a realidade, ela se coloca num nível de harmonia com essas energias de perfeição, que ela pode receber e se realimentar energeticamente, chegando a se operar em si mesma curas das mais diversas sortes de doenças, de cânceres, tumores, leucemias, úlceras, tudo, paralisias, né, cegueiras, enfim, que eram tratadas como só histeria, por exemplo. São fenômenos assim de cura mesmo da parte orgânica por essa realimentação energética, mas existe essa chave, e essa chave é a conscientização da nossa patologia. Então, você está falando, né, que se o ser humano tiver um relacionamento com Deus, então ele não teria doenças. Olha aqui uma imagem de Nossa Senhora, tirada lá em São Damiano, em cima do sol, né? Quer dizer, o ser humano jamais teria poder para projetar uma imagem lá em cima, como os parapsicólogos querem, né, César? Exatamente, é. Queria talvez só mostrar também essa foto aqui, olha que interessante. Essa foto é uma foto muito conhecida, apareceu no Egito em 1968, na presença de 3.000 pessoas. Foi fotografado, filmado e tudo. Notem, os senhores, como ele é muito próximo daquilo que é das imagens que nós temos através dessas
fotografias e esses desenhos, né, que o pessoal E uma costuma população fazer. basicamente muçulmana, né, que não estaria, assim, propensa a ter esse tipo de visão. Olha, e outra também foto interessante é que ela aparece aí na fumaça atômica, né? Seria bom o senhor indicar Nossa como é que é, Senhora, né, de um lado, né? Aqui, ó. Exatamente. Né? Nossa Senhora e Esse Cristo. foi um teste nuclear francês ocorrido em 1969. E gostaria que os senhores notassem, percebessem a figura de Cristo aqui no centro, ó, ele com os braços abertos. Se prestar bem atenção, dá até para ver os olhinhos. E Dele, a Nossa né? Senhora, Aqui. isso, Cristo ao centro e a Nossa Senhora do Como lado. ele dizendo assim, né? Para com isso, né? Seres Exatamente. humanos. Porque, viu, Cláudia ou César, a questão da humanidade pereceu, não, é uma questão do ser humano. Quer dizer, o ser humano está poluindo tanto, atacando tanto a natureza, destruindo tudo, que ele vai acabar destruindo a si próprio. E não tanto de um castigo divino de Deus. Por que Deus iria destruir a obra dele, né? Então vamos ver a segunda pergunta. Qual a função de Nossa Senhora no processo da salvação? Continuando nossas entrevistas, perguntamos ao padre Perche, à cantora Elba Ramalho e ao professor de teologia da PUC, Afonso Soares, a seguinte questão: qual, na sua opinião, é a função dela, quer dizer, de Nossa Senhora, no processo de salvação? Está acontecendo isso. Elba, qual é a função de Nossa Senhora no processo de salvação do ser humano, na sua opinião? Ela, quando Jesus estava na cruz, Jesus entregou toda a humanidade, chamou João e disse: homem, eis aqui tua mãe, mulher, eis aqui teu filho. Ali ele entregava a humanidade nas suas mãos. E quando ela ascendeu aos céus, isso não consta nos evangelhos canônicos, mas nos evangélicos que não foram, né, divulgados oficialmente, ela, na ascensão dela, quando ela foi coroada no céu como a rainha do céu, ela pediu a Deus que ela pudesse responder, interferir, que tudo que ela pedisse em favor da humanidade, dos homens, desse planeta, da Terra, ela fosse atendida por Deus, e Deus concedeu a ela esse direito. Então, Nossa Senhora representa isso. Ela é puro amor. É como se ela tivesse... Eu acho que Nossa Senhora hoje prepara o advento do Cristo, a volta do Cristo à Terra. Qual seria, para o senhor, a função de Nossa Senhora na salvação? Aquilo que está claramente na Bíblia, principalmente no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, aquilo que está no Evangelho e aquilo que está no Apocalipse. Uma mulher esmagará a tua cabeça e tu, Satanás, farás guerra contra o seu calcanhar. É a função de uma mulher que há de vir. E no Evangelho nós sabemos que Maria concebeu pelo poder do Espírito Santo e o filho que dela nasceu será chamado Filho de Deus. E cabe à mulher esmagar a cabeça da serpente infernal. Professor, o senhor, como teólogo e professor de teologia, o senhor poderia explicar para nós qual que seria a função de Nossa Senhora no processo da salvação? Olha, Ortiz, essa é uma pergunta um pouco mais técnica, né? Eu diria que uma pessoa, para responder adequadamente a isso, ela precisaria entender que o tema está ligado à Mariologia, e a Mariologia é uma parte do tratado que nós chamamos Eclesiologia, isto é, o que vem a ser igreja, o que significa ser igreja. Nesse sentido, entender Maria no processo da salvação, se nós nos apegarmos àquilo que os evangelhos nos dizem, Maria é a primeira discípula, por assim dizer. Ela é considerada o protótipo da igreja. O documento do Vaticano II que trata especificamente de Maria é um documento chamado Lumen Gentium, que trata do mistério da igreja. Maria, então, representa para nós aquela que, por primeiro, respondeu ao apelo de Deus, ao projeto de Deus, e o projeto redentor, então, deu início e teve culminação em Jesus Cristo. Então, a importância de Maria é porque ela nos diz que cada um de nós tem um papel
nesse projeto de Deus. Então eu diria, a gente poderia até chamá-la de corredentora, mas com cuidado para não colocá-la, né, na posição de Jesus, ou num papel de Jesus que seria um papel divino. Por isso eu diria, talvez mais adequado seria o título corredentora e não tanto medianeira, porque às vezes se confunde com o papel de Jesus, que é o único mediador da salvação. Então, a Cláudia teria, assim, uma informação muito interessante, né? Eu acho que, pelo que o padre Perche revelou aí, não é? De que Maria teria a função de esmagar a cabeça da serpente. O que significaria isso em termos psicanalíticos até, ou científicos? Se Maria, como explicou o físico Sós há pouco, ela teria essa grande, importante função de equilibrar, de tentar reequilibrar, de elevar a nossa genética pela ressonância morfogenética a um nível superior, próximo ao dela, então significa que ela estaria através da conduta dela, dessa ligação dela, do amor dela por nós e nosso por ela, estaríamos então numa neutralização desse problema do pecado original, que seria o quê? Inveja, não é? Principalmente a inveja, a atitude de oposição ao bem, ao belo e ao verdadeiro. Então Maria teria, de fato, mesmo que fosse somente através de uma ressonância morfogenética, elevar a humanidade e neutralizar esse pecado original. Então estaria pisando na cabeça da serpente, do Satanás. A função dela, né? Agora, veja aqui, essa foto é muito interessante, falando em serpente. Vejam o que a foto mostra. Uma moça, né, bebendo água. Lá em San Damiano, Dr. Kep, na Itália, onde tem essas aparições. aparições. A imagem do quê, né? De um demônio, inclusive é o rabo dele. Quer dizer, mostra que todo ser humano tem isso aqui acompanhando ele. É isso. Então voltaremos com outro segmento. Até já. O mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Keppe, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Keppe está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Keppe, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo. Nós estamos nessa noite tratando de problemas assim um tanto quanto polêmicos. Nós estamos falando de forças do mal, de Satanás, de Lúcifer, de Nossa Senhora, de Maria, do Espírito de Deus e da sua função na Terra, na salvação da humanidade. E nós estamos falando disso tudo de uma maneira integrada com a ciência psicanalítica. Isso é possível? Sim, isso é a única maneira possível de se tratar completamente um ser humano de uma forma holística e integral. Porque até então todas as pessoas que tinham visões na Idade Média eram colocadas na fogueira, ou então consideradas santas. Depois disso, no século do ceticismo, do iluminismo, do positivismo, então todas essas visões, todas essas manifestações extrasensoriais eram consideradas
explicitamente doenças mentais. Então, pessoas ou eram internadas ou severamente medicadas quando elas dizem que ouvem vozes, ou veem espíritos, ou, enfim, automaticamente consideradas como insanas. Atualmente, nós buscamos uma visão mais integrada. O ser humano está mergulhado na transcendência. As doenças psíquicas ou a sanidade psíquica não pode ser desligada disso tudo. Portanto, o nosso plano de sanidade, de felicidade, não pode ser desligado da teologia, de noções da espiritualidade. Então, Dr. Kepp, o senhor teve uma coragem, né, de fazer esse trabalho gigantesco de unificação da ciência com a teologia e a filosofia. E é um trabalho audacioso, é um trabalho completamente inovador, que muitos combatem, mas muitos já acatam e aceitam. A questão, Cláudia, é que a humanidade em geral, quer dizer, a sociedade, que nós temos que distinguir, né? A sociedade que nós vivemos, que foi construída pelos seres humanos, que somos, então, seres humanos doentes, invertidos, invejosos, etc., e a natureza que Deus criou, ou a sociedade em qual nós deveríamos viver e que nós não vivemos. Então, eu queria mostrar aqui como a sociedade atual vive nesse esquema que eu fiz hoje. Então, aqui eu coloquei, são 3 elementos. A civilização, nós estamos num fundamento artificial da civilização, o secundário como o principal. Então, o que acontece? A nossa civilização está sem bases, porque a nossa civilização se baseia no quê? Primeiro, na economia. Segundo, nos elementos de comunicação, a mídia, né? E terceiro, a política. Então, veja, tudo nós vivemos em torno da especulação, por exemplo, as bolsas. Nós sabemos que a questão da especulação não é em benefício do país. Se a bolsa lá nos Estados Unidos cair, no mundo todo cair, e se até o dinheiro acabar, será uma sorte para o ser humano. Porque quando Adam Smith criou o capitalismo, ele criou o capitalismo para as pessoas espertas usufruírem, então, da Revolução Industrial e pegar o lucro só para eles. Então, a bolsa não é para o bem do país. Qualquer bolsa é para o bem dos especuladores, aquela gente que explora lá. Qual é o benefício que nós temos que a bolsa suba ou desça? É totalmente diferente, a não ser lá que os aposentados, né, eles não têm aposentadoria e colocam o dinheiro na bolsa. Então, veja aqui, nós estamos numa sociedade artificial. Então, na economia de especulação, e nós deveríamos viver com a indústria e a agricultura e o comércio, né, que seriam, assim, na economia, um elemento mais terra a terra, que agora estão tentando colocar no mundo outra vez, porque a especulação não deu certo. Segundo, a comunicação. Então, a tal terceira onda do Alvin Toffler, que ele colocou como sendo a terceira revolução que o mundo estaria passando, que agora a questão da comunicação iria resolver todos os problemas. Então, nós estamos vendo que, por exemplo, na Silicon Valley, lá em São Francisco, eles diziam antes de cada, por exemplo, 4.000 empresas, 1.000 iriam falhar, mas não. De cada 1.000 empresas, só uma está havendo no momento. Quer dizer, falhou muito mais. Quer dizer, voltando aqui ao esquema, então, a comunicação está totalmente falhando. Agora, é bom que haja internet, a mídia tem que haver, mas para comunicar o que é certo. E o terceiro elemento, que é artificial, né, para o ser humano, é a política. A questão do capitalismo errado, como foi o socialismo marxista e outro sistema. O único sistema certo é o sistema de ética. Agora, do outro lado, eu coloquei quais seriam os fundamentos reais, né, da civilização. Aí eu coloquei o primário como o real. Então, quais são as bases verdadeiras da civilização? É a revelação, o pensamento, a filosofia e a estética. Quer dizer, é o bem, é a verdade
e ao belo. Esses são os três elementos que formam a verdadeira civilização. Na revelação, a teologia, a filosofia, a ciência, os três são revelações. Na filosofia tem o platonismo, o aristotelismo e outras. E na estética, né, música, pintura, escultura, arquitetura, dança, teatro e o cinema, como sendo a sétima arte. Então, doutor Kepler, qualquer teoria que não seja bonita dentro da filosofia não é verdadeira, né? Não é. E também a gente tem que ver que quando nessas aparições marianas, eles dizem que ela tem uma deslumbrantemente linda, né? Claro. Que é de uma beleza deslumbrante. Quer dizer, o que é feio não é divino, né? O que é feio não é divino. Então, e não é humano, hein? Verdadeiramente humano. Vamos ver a terceira pergunta. O que poderíamos fazer para que Nossa Senhora, né, fosse melhor compreendida no papel dela? Eu tenho a impressão que ela não foi bem compreendida ainda. Então, nós estamos dando a nossa contribuição. Encerrando nossas entrevistas, perguntamos agora aos entrevistados: o que fazer para que ela, quer dizer, Nossa Senhora, seja melhor venerada? E o que fazer para que ela possa ser melhor venerada? Na minha opinião pessoal, a Igreja Católica deveria definitivamente anunciar ao mundo as aparições de Maria e dizer sim às aparições de Maria. O grande trabalho de Nossa Senhora é ratificar a importância da Igreja Católica, a casa de Pedro, a casa do Cristo, a casa do cristianismo. Mas eu estou falando aqui da fraqueza dos homens, eu não estou falando da religião. Eu sou católica, eu estou falando da instituição, dos dogmas, do sectarismo, do radicalismo. O padre Quevedo chega aqui, é um padre, aquele homem, para mim ele não é um sacerdote de Deus. Eu fiquei chocada com o depoimento dele. Eu falei, esse homem trabalha para que lado? Para Deus ou para o outro lado? Porque ele diz, Deus faria coisas muito mais significativas do que isso, mas fez, e a humanidade mesmo assim não se converteu, não atendeu. Jesus veio à Terra, Jesus morreu, ele foi ser crucificado, ele deixou um legado de amor, uma mensagem de amor para todos os homens, e a gente continua virando as costas para a luz, para o amor. A gente continua matando, a gente continua mentindo, a gente continua... Então, eu acho que para que Nossa Senhora se evidenciasse como uma realidade, a Igreja deveria dizer ao mundo, é verdade, sim, nós estamos pesquisando, sim, ela aparece em vários lugares do mundo. Ela tem dado alguma mensagem especial para o povo brasileiro? Tem. Onde eu tenho lido e tenho estudado sobre as aparições, ela se preocupa muito com o Brasil. Ela diz que o manto dela cobrirá o Brasil e ela nos protegerá de todas as formas. Mas ela diz que, mesmo assim, tempos difíceis virão para toda a humanidade, inclusive para o Brasil. O que poderíamos fazer para que Nossa Senhora fosse melhor venerada? Para fazer tudo aquilo que Nossa Senhora tanto pode e que Jesus também tanto pode. Em primeiro lugar, Jesus pede o seguinte, nas mensagens que Jesus está dando ao mundo, ele pede o seguinte: eu quero que todos os homens honrem a minha mãe como eu a honrei. Nossa Senhora tem muitos inimigos, mas chegará a hora em que ela será venerada por todos e proclamada Rainha da Terra. E então toda a confusão que existe contra Nossa Senhora, inclusive dentro da Igreja Católica, tem muitos inimigos que não querem mais ouvir a palavra Mãe de Deus, que foi ensinado pelo Espírito Santo que ela é Mãe de Deus. Chegará a hora em que todos hão de venerar e invocar Maria, Mãe de Jesus, assim como o próprio Jesus a honra e a glorificou como Rainha do Céu e também, quando voltar, Rainha da Terra. Professor, na sua opinião, o que nós poderíamos fazer para que a Virgem Maria fosse melhor venerada? Eu creio que também é uma questão delicada, porque nós sabemos, do ponto de vista da teologia cristã, que uma coisa é a veneração, outra coisa é a adoração. A religiosidade popular, ela tem um curso natural que, queiramos ou não, ela segue. Então, eu diria que é muito complicado querer ensinar o povo a venerar melhor Maria, ou fazer proibições,
colocar restrições, não pode assim, não se pode fazer isso porque Maria vai ser confundida com uma deusa. Eu acho que o caminho, pedagogicamente, não é por aí. Eu acho que o melhor caminho, do nosso ponto de vista cristão, seria mostrar catequeticamente ao povo melhor quem é o Deus dos cristãos. Muitas das deformações no culto a Maria e no culto aos santos não se devem tanto aos santos ou a Maria, mas à ideia deformada de Deus que as pessoas têm. Então as pessoas fazem pedidos a Nossa Senhora, a Santo Antônio, a Santo Expedito, a Santo Edifígios, porque na ideia delas está assim: Deus está muito distante, Deus é muito duro, é muito rude, castiga, eu tenho medo de falar diretamente com Ele, então quem sabe a mãe de Jesus possa dar um jeitinho, me quebrar um galho lá, comover o coração de Deus, e aí Ele me ajuda. Como é que a gente corrige isso? Mostrando a verdadeira imagem de Deus. Deus é misericordioso, Deus está muito próximo de nós, eu não preciso avisá-lo de que eu estou sofrendo, Ele sabe que eu estou sofrendo, eu não preciso dizer para Ele o que eu preciso, Ele sabe o que eu preciso e já me dá o que de fato eu preciso. Então, eu acho que a correção tem que ser numa outra direção. Respeitar a devoção popular aos santos, a devoção a Maria, mas dizer de fato quem é o Deus verdadeiro. Então vamos ouvir rapidamente a opinião aqui das pessoas que estão nos assistindo, o que eles acham sobre a Mãe de Deus. Ortiz. Então, eu preparei uma pesquisa, inclusive, assistindo vídeos, muitos vídeos científicos sobre as aparições, né? Então eu gostaria de acrescentar que naquela foto que o César mostrou lá em Zeitune, que aliás quer dizer azeitona, no Egito, aquela aparição ela foi vista por 500 mil de pessoas, porque ficava aparecendo durante 3 anos, todos os dias. Então vamos ver a Vicky agora. Como a Nossa Senhora é o ser humano mais perfeito, ela é o exemplo mais importante de seguir. O Fabrício, né? Eu acho que, assim, essa ligação da Nossa Senhora diretamente com Deus, através de Cristo, vamos dizer, uma ligação com a consciência, com Deus, com o bem. Então, esta adoração é uma coisa muito boa para a humanidade, acho. E agora, a nossa amiga judia. Então, tendo uma formação assim, não cristã, eu senti uma aproximação muito natural com Nossa Senhora a partir do momento que eu comecei o trabalho de interiorização, voltar ao contato com o interior, que a gente se entra em contato com o que é transcendental. Ficou uma coisa automática. Acho que, inclusive, né, Selma, você falando isso, me lembra que Maria é um modelo, até por intuição que a gente tem, pelos universais, do que seria ser uma mulher bacana, né? Uma mulher equilibrada. E ela é judia também, né? É judia também, então deve ter uma boa ressonância. Até a próxima.